Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Uma senhora estava a guiar e passou por uma área e viu então o pastor com um homem a sair de um bar e assim tropeçou e quase que caiu. E ela disse, o pastor está bebendo. E estava tão bêbado que nem se conseguia manter em pé. E depois foi para o telefone. Telefonar às outras irmãs na igreja. Olha, sabes o que eu ouvi? Olha, o pastor estava bêbado. O quê? Sim, eu via bêbado sair do bar. Então ele, no próximo dia de culto, foi o pastor lá e ninguém queria falar com ele. Então um diácono foi falar com o pastor e disse, ouça, o que se passa é que os teus pecados foram revelados. O quê? Que pecados? Oh, não digas mentira, disse o diácono ao pastor. A irmã, o nome dela, te viu a sair do bar e a tropeçar com a tua bebedice. Então o pastor decidiu ir falar com essa irmã e disse, ouça, senhora X, um possível futuro membro da igreja com quem estou a aconselhar, a dar um aconselhamento, era um alcoólico. E há vários meses, antes dessa pessoa vir para a igreja, tem estado a aconselhar e tem estado a evitar beber. No entanto, essa pessoa foi convidada a uma festa recentemente por um amigo. Olha, esta festa, vem. E este amigo dele encorajou a este futuro membro da igreja, se Deus quiser, a beber. Só um copinho, olha, um copinho, não faz mal nada. Só um copo. Não vai ser problema nenhum. Mas como você talvez não saiba, um copo é o que lhe é suficiente e necessário. Um pingo é o suficiente e necessário para puxar uma pessoa que era um alcoólico de volta a esse problema. E então eu fui ao bar, tirar essa pessoa do bar e estava a ajudar a sair para fora e ele tropeçou e eu ainda o ajudei. E por isso, irmã, tu que viste, não foi eu a estar bêbado, disse o pastor a ela, mas eu estava a ajudar um possível futuro irmão na igreja que está a esforçar-se no caminho para vencer, para se arrepender. Eu estou a ajudar a ele, com a ajuda de Cristo, para ele vencer as suas dificuldades. Queridos irmãos, a fofoca e a língua maldosa é um pecado sério. E por isso hoje quero falar acerca desse problema e como reagir a situações que magoam pessoas e por causa de situações que magoam pessoas, existe este problema. Por isso as fofocas acabam por criar desunião, falta de união. E a língua maldosa, a calúnia, a difamação, é um fogo. E notem como a fofoca, a historiazinha, com esta língua afiada, trabalham mão em mão. Então, para vermos isso, vamos então ver um exemplo aqui na Bíblia. Em 2 Samuel, começando no capítulo 13. 2 Samuel,
capítulo 13. Aqui vemos a história de uns filhos de David. Segundo Samuel, capítulo 13. Especificamente, vê-se aqui o Absalão e a irmã dele, Tamar. E o meio-irmão de Absalão e Tamar, que era Amnon. E então, vê-se aqui no capítulo 13, Absalão, que era filho de David, tinha uma irmã lindíssima, como diz aqui, formosa, cujo nome era Tamar. E Amnon, filho de David, se namorou dela. O seu meio-irmão, Amnon, se namorou dela. Meio-irmão de Absalão e Tamar. E então isto se tornou uma coisa muito grande na mente dele. E depois vê-se aqui na história que ele se fingiu doente, debaixo do conselho de um amigo dele, e depois, quando esteve doente, convenceu, através de falar com o rei, para Tamar vir dar a ele de comer, sozinho, quando ele estava na cama. E então vê-se no versículo 11 que, quando lhes oferecia para que comesse, o Amnon pegou-a e disse-lhe: vem, deita-te comigo, minha irmã. E porém ela lhe disse, no versículo 12, não, meu irmão, não me forces. Não, meu irmão, não me forces. Porque não se faz assim em Israel, não se faz tal loucura. Mas, como vemos, ele não deu ouvidos a ela, como se lê no versículo 14. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Vê-se aí que a violou. Isto veio a ter conhecimento do rei. Vejam aqui no versículo 21, ouvindo o rei David todas estas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Mas não fez nada. E assim, 2 anos passaram. Vê-se no versículo 23. Passaram 2 anos. Então Absalão tem esta amargura, porque vê que este problema não é resolvido. E depois vê-se no versículo 29 que Absalão organiza um plano com os amigos para matar o Amnon. E o matou. Diz assim, os moços de Absalão, versículo 29, fizeram a Amnon como Absalão lhes tinha ordenado. Então os outros filhos fugiram, mas depois viu-se que não eram, os outros tinham sido assassinados, era só Amnon que tinha sido assassinado. Mas depois vê-se que no versículo 38, vê-se que então Absalão fugiu, indo para Gerur, onde esteve 3 anos. A irmã dele foi violada 2 anos depois. 2 anos depois. Guardou isto no coração, ficou uma amargura. E ele fugiu. E depois fugiu por 3 anos. Entretanto, o rei começou, depois desses 3 anos, queria ver o seu filho Absalão. O rei David queria ver o Absalão. E Joabe sabia disso, então Joabe usou uma trapaça, assim, um truque, uma astúcia, para que convencera ele para trazer Absalão para Jerusalém.
E vê-se então aí no versículo 28, veio Absalão para Jerusalém, mas ficou 2 anos sem ver o rei. Ficou mais 2 anos sem ver o rei. Vejamos aqui, era 2 anos, mais 3 anos, agora mais 2 anos. Estamos a falar de 7 anos. Porquê? Porque o rei queria ter esta imagem, digamos assim, esta aparência de justiça, e não viu Absalão por mais 2 anos. Então, vê-se no versículo 29 que Absalão criou uma situação, porque Absalão queria estar perante o rei, e por isso agora era um jovem assim, muito com uma grande amargura, e que queria tomar uma posição contra o seu pai. E por isso, como ele era um jovem muito amargo e rebelde agora, estava a rebelar-se contra o seu pai. E por isso organizou aqui a Joabe uma maneira de fazer com que ele se encontrasse com o pai. Então vê-se aí no versículo 33, que então se encontraram e o rei beijou a Absalão. Quer dizer, isto era tudo a parte agora de Absalão, porque Absalão era um jovem amargo, rebelde, e agora está-se a organizar aqui para querer tomar controle do reino. E vejam aqui como ele faz isto. Veja como se segue aqui esta situação no capítulo 15. Depois disto, Absalão fez aparelhar para si. Quer dizer que tomou um papel autonomeado. Deu a ele, a si próprio, um certo título, uma certa posição, com um carro, isso tudo. Tomou esta posição de autoridade, autonomiou como numa posição, assumiu um papel autonomiado. E então organizou um grupo de pessoas leais que o seguiam, como diz aqui, e cavalos e 50 homens que corressem diante dele. Olha, vinham com o cavalo, posição aí, e os outros homens iam à frente, correr à frente. É como hoje em dia, as pessoas, por exemplo, vêm num carro e depois têm estes carros todos da polícia à frente. Pé, 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 com luzes, aí, que é para chamar a atenção, que é uma pessoa autonomiada, que se tornou importante. Levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta, e todo o homem que tinha demanda para vir ao rei a juízo, sim, porque todo homem que sentia que alguma coisa tinha acontecido a essa pessoa que não tinha sido completamente justa, então ele ia, porque estava à porta, ia falar com o Absalão, e o Absalão diz: olha, de onde é que tu és? De que cidade? Como é que estás? Que se passa? Quer dizer, que ele começou a fazer uma amizade com aquelas pessoas que tinham reclamações. Vê-se aqui uma amizade que não era real, era uma coisa artificial, era só uma frente, uma imagem. E, ao fim de contas, aqui o que se passa, irmãos, é que fofoqueiros sempre buscam aqueles que têm uma queixa. Porque essas pessoas que têm uma queixa estão prontos a ouvir as fofocas, os boatos prejudiciais. E por isso aqui vê-se que estava aqui o Absalão a demonstrar interesse por essas pessoas, de onde eram, mas que era uma coisa artificial. Porque, ao fim de contas, Absalão não estava preocupado com essas pessoas.
Mas queria tomar uma posição acima do seu pai, com quem ele estava muito bravo. Mas essas pessoas com que ele estava a criar esta amizade não conseguiam entender isso. Não viam este plano, não discerniam isso. Eles apenas sentiam que aqui estava alguém no governo que se importava com eles. Mas eu me pergunto aqui. Era a atitude de Absalão cristã em tentar tomar conta do reinado do seu pai David? Está claro que não, e vocês sabem a história de Absalão, como ele quase que tomou conta do reino, até que o rei David teve que fugir de Jerusalém. Veem que isto é uma história terrível. Mas a pergunta é a seguinte: era a atitude de Absalão uma atitude cristã? Está claro que não. Está claro que não. E, por exemplo, quando diz aqui essas pessoas que ele estava a ter uma amizade com, sentiam, aqui alguém no governo que me dá ouvidos, que se importa com os meus problemas. Agora você pense, você foi magoado ou machucado, ou coisa assim, por qualquer coisa, por exemplo, na igreja, e você está a sentir-se assim uma amizade com uma pessoa que está a dar ouvidos a você? Estará esta pessoa que está a dar ouvidos a você com outro interesse, como Absalão tinha um outro interesse, mas que você não discerne, não está a discernir? Queridos irmãos, lembram-se que as fofocas projetam esta imagem. Qual é a imagem que as fofocas apresentam? A imagem é que você pode confiar em mim. Você pode confiar em mim. Porque eu me importo com a sua situação, estou-me a importar com você, e eu entendo o que você está a passar, ou que você está a sofrer, porque quando você está a lidar com essa outra pessoa que não está a ouvir a você, ou com essa organização que não está a ouvir a você, ou seja o que for. Por isso, a fofoca projeta esta imagem. Olha, tem confiança em mim. Não no outro. E, queridos irmãos, estes problemas, sim, podem começar com boas intenções. Não estou a dizer que não. E pensamos que estamos a ter cuidado com outras pessoas. Mas acabamos por ser levados a servir os propósitos maléficos do nosso inimigo, que é o diabo. Queridos irmãos, este mal está dentro da igreja. Está em todas as organizações. Você é culpado disto? Você é culpado de passar estas fofocas? Olha, eles são assim. Olha, eles são assado. Ouviste a última coisa? Ouviste o que eles estão a fazer? Ouviste o que eles estão a fazer lá na sede da igreja? Como é que você sabe que essa pessoa está a dizer a verdade? Como é que você sabe? Tem essa pessoa assim, uma coisa que está chateada com outra organização e por isso está a fabricar assim uma história que às vezes é assim um bocadinho destornada, assim, distorcida. Por exemplo, pode ser que exista alguma pessoa que esteja contra uma organização. Pode ser uma igreja. Há uma pessoa que está contra a igreja. Está agora. Porquê? Porque essa pessoa, seja lá Pedro, Paulino,
Pedro Paulino, ou seja, com o nome dele, Pedro Paulino, por exemplo, essa pessoa, Pedro Paulino, por exemplo, era membro dessa organização, ou era membro dessa igreja, mas deixou essa igreja, ou foi expulso, ou teve que sair, porque talvez, seja qual a razão, não sei os fatos, estou simplesmente a pôr. Imagine que existe uma pessoa, e agora, o que é que essa pessoa vai dizer dessa organização, ou dessa igreja, ou dessa companhia, ou dessa empresa? O que é que essa pessoa vai se apresentar? Olha, você pode confiar em mim, porque eu me importo com a situação de você. Você pode confiar em mim, Pedro Paulino, por exemplo, ou seja, qual é o nome dessa pessoa. Você pode confiar em mim, porque eu entendo a sua situação. Porque eu estive lá. O que é que isso está a criar? Está a criar desunião, falta de unidade, está a criar divisão. Então, a atitude desta pessoa, digamos Pedro Paulino, ou seja, o nome da pessoa, é a atitude dessa pessoa cristã quando está a tentar ganhar irmãos para o seu lado. É isso cristão? Queridos irmãos, fofoca é um pecado sério. E por isso precisamos ter que vigiar, como dizemos, como falamos, somos parte dessas fofocas, às vezes porque estamos um bocadinho descuidados. Precisamos ter cuidado que não vamos cair nesse erro e dizer mal de pessoas ou de organizações ou coisas assim, porque temos uma ideia de como as coisas deviam de ser. Porque eu acho que deve ser assim. Ou porque eu fui maltratado. E por isso, estamos então a criar divisão. Queridos irmãos, precisamos ter cuidado. Não estar a dizer mal dos líderes de uma organização, do governo. Cuidado. Não digam mal dos irmãos. A língua afiada separa bons amigos. A língua maldosa separa bons amigos. Ou, noutras palavras, cria divisão. Provérbios 16, versículo 28. Provérbios 16, versículo 28. O homem perverso espalha contendas. E o difamador, caluniador, aquele com a língua afiada, separa os maiores amigos, usando fofocas e histórias desse género. Cuidado, mantenham uma distância dessas pessoas a criar fofocas. Vejam aqui comigo, se faz favor, em Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Meus irmãos, não vos torneis, muitos de vós, mestres, sabendo que devemos receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Aqui está um ponto importante. Se alguém não tropeça no falar, como? Com fofocas ou coisas desse género, é perfeito varão, capaz de refriar também todo o corpo.
Queridos irmãos, as palavras é como que se fossem um termómetro da nossa temperatura espiritual. Pense nisso. Sai da boca. É um termómetro da nossa temperatura espiritual. Hoje em dia, quando querem ver a temperatura, você põe um termómetro aqui na língua, abaixo da língua, não é? Ora, espiritualmente, o que sai desta língua, estas fofocas, não controlar o falar, é um problema. Mas se você não tropeça no falar, é um perfeito varão. Ou mulher. Ou mulher. Versículo 5. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Olha, eu fiz isto, olha, fui eu. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Vocês ouviram estas fogueiras? Às vezes são começadas com uma fagulhazinha. Começa uma fogueira na selva. Ora, a língua é fogo. É mundo de iniquidade. A língua é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo, sim, está entre os lábios, aqui, tudo aqui, escondida, mas contamina o corpo inteiro. Se eu digo uma coisa errada, vai afetar-me a mim e pode afetar muitas outras pessoas. Que Deus me ajude, que Deus ajude a você a ter cuidado com o que dizemos. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Se dizemos coisas erradas, podemos pôr certas pessoas na morte. Cuidado. Cuidado. Contamina todo o corpo. Ora, o que é o corpo espiritual de Jesus Cristo? É a Igreja de Deus. Contamina todo o corpo. Precisamos ter cuidado. Continuando versículo 8. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Ninguém é capaz de controlar a língua deles próprios. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Como eu e como você precisamos de pedir a Jesus Cristo para nos ajudar. Como nós precisamos de pedir a Deus para nos ajudar. De certeza. De certeza. Por isso, você não pode dizer que você não sofre deste mal. Ora, se estamos a dizer mal dos outros, como é que podemos estar a pregar Deus? A boa nova do reino de Deus. Se dizemos coisas que não devíamos dizer. Por isso é que diz, ao início do capítulo, diz aqui, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Cuidado, se você quer ser, eu quero ir pregar o Evangelho, eu quero ir, a minha missão, eu quero... Pessoas escrevem para a igreja, com boa intenção, eu quero ir pregar. Queridos irmãos, diz assim, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Por isso, antes de ser um mestre, aprenda primeiro a ser um discípulo de Jesus Cristo. Aprenda primeiro a controlar, a dominar
esta língua. Porque como é que podemos estar a dizer mal, por um lado, e por outro lado estar a pregar Jesus Cristo? Como? Versículo 13. Quem entre vós é sábio e inteligente? Sim, entre vocês. Quem é de facto inteligente? Então mostrem mansidão de sabedoria. Mansidão de sabedoria. É uma sabedoria em que é manso. Você é manso? Ou você é dessa pessoa que diz: eu tenho coisa contra a igreja está errada aqui, acolá, pá. Onde é que está essa mansidão? Cuidado, irmãos. Mostrem mansidão da sabedoria, mediante condigno proceder. Você está a proceder com cuidado com a sua língua e com as suas obras? Mas, por outro lado, se há amargura, viram a história de Absalão, tinha amargura contra o rei David, contra o seu pai, uma inveja amargurada. E o que é que queria? Ele queria ser o rei, tinha inveja, porque ele era melhor que o pai. E por isso criou este sentimento faccioso, para criar divisão. Olha, se eu fosse rei, eu trataria do seu problema. Mas eu não sou rei. Por isso votem por mim. Sentimento faccioso. Se vocês têm no vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso. Não estejam a gloriar disso. A dizer, olha, eu sei melhor. Nem mintam contra a verdade. Esta é a sabedoria que desce lá do alto. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Essa não é a sabedoria de Deus. Mas antes é terrena, animal e demoníaca. Do diabo. Porque está a causar divisão. Fofocas, calúnia, causam divisão. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, esta inveja é uma inveja amargurada, uma amargura, amargurado, causam divisão. E por isso, deixe-me ser franco convosco, irmãos. Se houvesse menos destas atitudes entre cristãos, estaríamos a fazer uma obra muito maior para Jesus Cristo. Sim. Mas Deus permite, entretanto, porque está a provar o seu coração e o meu coração e o nosso coração. Deus está a provar. Está a ver o que é ouro e pedras preciosas e está a ver o que é palha. Isto é muito profundo, irmãos. E por isso disse aqui no versículo 16, pois onde há inveja, sentimento faccioso, aí há confusão e toda a espécie de coisas ruins, não há união, há divisão. Cuidado! Se você vê um ministro a causar divisão, a dizer, olha, estes irmãos venham para aqui, porque aqueles outros são maus, são errados. Cuidado! Cuidado! Vocês leem em Judas, diz assim, até este arcanjo diz, o Senhor o repreenda.
quando estavam a disputar acerca do corpo de Moisés. O Senhor o repreenda. Não disse mal do diabo. Disse o Senhor o repreenda. Então, quando pessoas aí estão a dizer mal de uma organização ou de outra organização, cuidado, porque o arcanjo não disse mal nem do diabo. Disse o Senhor o repreenda. Cuidado. A sabedoria, porém, lá do alto, a sabedoria de Deus, é primeiramente pura. Pura. Não tem fofoca. Não tem calúnias. Não tem difamação. Não tem dizer mal dos outros. É pura. Pacífica. Faz paz. Pacífica. Indulgente. Tratável. Plena de misericórdia. Plena de misericórdia. Ou você está a acusar, olha, este fulano, X, tem este pecado, aquele pecado. Onde é que está a misericórdia? E o perdão. E de bons frutos. Imparcial, sem fingir. Sem aldrabar. Sem parecer. Olha, tenho muito cuidado com vocês, se eu fosse rei. Isso é um fingimento. Isso era uma coisa artificial. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Não a fofoca, não a língua afiada ou língua maldosa, não desunião, isto é, não divisão, mas sim união e paz. Por isso diz, de onde procedem guerras? Por de onde procedem estas divisões na igreja? Dos vossos prazeres, das vossas luxúrias, dos vossos desejos, para ganhar, para você próprio. Vejam aqui alguns exemplos da história dos israelitas, em Êxodos capítulo 14. Êxodos capítulo 14. Vejam o versículo 10. Chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel chamaram ao Senhor e disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tirastes do Egito para que morremos neste deserto? Porque nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito. Não é isso que te dissemos quando estava no Egito? Deixa-nos para que estejamos a servir aos egípcios. Mentira! Porque eles queriam sair do Egito. Ora, pois é melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Estavam a olhar para trás. Estavam a acusar a Moisés, estavam a acusar a Deus. Vejam no capítulo 15, versículo 23, na situação das águas amargas. Afinal, chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, e por isso chamou-se Mara. E o povo murmurou contra Moisés. Disseram mal de quem? De Deus? Não, disseram mal do servo de Deus. Disseram mal de Jesus Cristo? Não, disseram mal da igreja. Oh, é fácil dizer, é culpa da igreja. Mas quem é a cabeça da igreja? É Jesus Cristo. Então cuidado. Então cuidado. Disseram a Moisés que havemos de beber.
Vejam outro exemplo também em capítulo 16, versículo 1 a 3. Chegaram ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Araão no deserto. Murmuraram contra Araão e deserto. Disseram mal, língua maldosa. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Então isso é que era a escravidão, a comer pão a fartar? Pois, porquê que nos trouxeste este deserto para matares de fome toda esta multidão? E veja como se lê no versículo 8. Prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer e pela manhã pão que vos farte? Porque quando o Senhor ouviu as vossas murmurações com que vos queixais contra ele, pois quem somos nós? Quer dizer, Deus vai dar, através de Jesus Cristo, a vocês, pelo poder dele, todas estas coisas que vocês estão a pedir. Mas lembrem-se, as vossas murmurações não são contra Moisés e Araão, não são contra nós, não são contra a igreja, não são contra os ministros, são contra Deus. São contra Jesus Cristo, o cabeça da igreja. E por isso, quando atacamos a igreja, ou um membro da igreja, é como se atacássemos a Deus. Cuidado. Cuidado. Romanos 14, versículo 4. Quem és tu que julgas o servo alheio? Quem és tu que estás a julgar o servo de outra pessoa? Estás a julgar o servo de Deus. Quem és tu que estás a julgar o servo de Deus? Para o seu próprio Senhor está ele em pé ou cai. Mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Veja no versículo 10. Tu, porém, porque julgas o teu irmão? Porquê é que estás a julgar o teu irmão? Porquê estás a julgar a igreja? Porquê estás a dizer mal da igreja de Deus? E tu, porque desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. No grego está aí Cristo, o tribunal de Cristo. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Cuidado. Não ponhas tropeço ou escândalo à igreja. Cuidado. Não ponhas ao irmão, muito menos à igreja. Não acuses, não condenes. A tua fofoca é passar informação verdadeira ou falsa. Temos cuidado, não estar a passar isso ou mesmo ouvir isso. Não fales de outros de uma maneira derrogatória. Veja no capítulo 13, 13. Romanos 13, versículo 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor.
com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Veja no versículo 10. O amor não pratica o mal, o amor não pratica fofocas, o amor não tem uma língua maldosa contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. As pessoas dizem, mas é verdade. Mesmo que seja verdade, cuidado. Como é que sabes se essa pessoa se arrependeu ou não arrependeu? Como é que sabes se essa pessoa está ou não está perdoada perante Deus? Temos que dizer a verdade, mas com amor. Temos que dizer a verdade, com amor. Vejam 2 pontos aqui. 1 Tiago, capítulo 4, versículo 11. 1 Tiago, capítulo 4, versículo 11. Primeiro que quero ver, que vocês vejam, é Tiago. Porque eu disse que quero ver em 2 pontos, não é? Não é que seja 1 Tiago. Mas primeiro, desses 2 pontos. Primeiro é o Tiago, ver o Tiago aqui, em capítulo 4, versículo 11. Irmãos, não falem mal uns aos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei. E julga a lei. Se você está a dizer mal, se você está a dar uma fofoca de outra pessoa, ou se você está a dizer mal da igreja, ainda é pior, porque é o corpo espiritual de Cristo. Aquele que fala mal do irmão, ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não estás a guardar a lei, não estás a observar a lei, mas estás a ser juiz. Porquê? Porque como é que tu sabes que Deus não perdoou essa pessoa? E se tu estás a julgar, estás a dizer que Deus está a julgar incorretamente. Porque se Deus perdoou, tu então estás a julgar o que Deus julgou de outra maneira. E por isso estás a julgar a lei. E por isso então tornas-te um juiz. Mas só há um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próprio? Por isso era o primeiro ponto que eu queria dizer. Quando falamos acerca de outros, mesmo que seja verdade, cuidado! Porque como é que sabes se essa pessoa não se arrependeu? Primeiro ponto. Segundo ponto, temos de dizer com amor. Vejam aqui em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, versículo 15. Diz assim: mas seguindo a verdade, ponto final? Não. Diz seguindo a verdade em amor. Temos que seguir a verdade em amor. Vejam Provérbios capítulo 10, versículo 32. Provérbios 10, versículo 32. Os lábios do justo sabem o que agrada. Sabemos o que é aceitável, o que agrada, mas a boca dos perversos somente o mal. Sabemos dizer a verdade com amor. Vejam no capítulo 12, Provérbios 12, versículo 18. Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada. Isto é, alguns há que esta língua, falar. Cuidado! É como pontas de espada, está sempre a magoar. Mas a língua dos sábios é medicina. Porque tem amor. Como cristãos, temos que tratar os outros irmãos como pessoas especiais, porque são futuros reis
no reino de Deus e senhores no reino de Deus, debaixo do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se eles se arrependerem e forem perdoados, certamente serão. Por isso temos de ter cuidado como estamos a tratar a eles. Vejam Provérbios capítulo 18, versículo 21. 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. Você pode dar muita vida às outras pessoas com encorajamento, encorajando as pessoas. Capítulo 19, versículo 16. Levíticos 19, versículo 16. Levíticos 19, versículo 16. Isto é a lei. Guardarás, versículo 16. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Não atentarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não andarás em calúnia, em difamação. É que dizer, um cão tem mais amigos que o homem. Um cãozinho tem mais amigos que um homem. Por quê? Porque move a sua cauda e não a sua língua. Queridos irmãos, às vezes é melhor não dizer nada se vamos magoar. É melhor não dizer nada. É melhor estar calado. Não adiciones combustível ao fogo. É melhor estar calado. Vejam 1 Timóteo capítulo 5. 1 Timóteo capítulo 5. 1 Timóteo capítulo 5. Primeiro Timóteo capítulo 5. Primeiro Timóteo capítulo 5. Versículo 13. Além do mais, está a falar aqui, rejeita viúvas novas, no versículo 11, porque quando se tornam levianas, contra Cristo querem se casar, mas além do mais, aprendem também a ser ociosas. Quer dizer, não estão a trabalhar. Andando de casa em casa, não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Cuidado. Precisamos ter cuidados. Às vezes as pessoas que não têm nada que fazer, têm muito tempo, parece mentira, não é? Estas pessoas que fazem poucas coisas estão sempre na má língua. É, não é? Na má língua. Olha, teriam muito menos tempo para a má língua se estivessem a trabalhar. Mas são preguiçosas. Cuidado. São tagarelas. Falando o que não devem de falar. Por isso, queridos irmãos, quando temos situações que estejamos magoados, não acredites tudo o que estás a ouvir. Obtém todos os fatos. Minimiza a ofensa. Não deixe isto aumentar. Minimiza isto. Vale mais sofrer do que estar. Sofre. Como Cristo sofreu. Sofre. Deixa passar.
Não estejas envolvido na zanga. É como estar dois cães a lutar, metas aí, depois os dois cães viram-se contra ti. Não, cuidado. Não leves isto. Quando há uma zanga, não leves isto pessoalmente. Toma cuidado, porque tu também fizeste pecados. E eu. Todos nós. Cuidado. Cuidado com estas palavras que saem facilmente da boca. Estuda, medita, pensa bem antes de falar. Pensa para fazer uma reconciliação e trazer amor. Vence o mal com o bem. Vence o mal com o bem. Veja aqui em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Versículo 17. Não tornais a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível. Às vezes não é possível. Mas se possível. Enquanto depender de vós, enquanto tu tens capacidade de fazer a sua parte, se possível, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados. Deixa isso para Deus. Dá lugar à ira. Dá lugar a Deus. Porque está escrito: a mim me pertence a vingança, diz Deus, porque eu é que retribuirei, diz o Senhor. Oh, como isto é difícil! Oh, como isto é difícil! Espera. Diz assim: não vingueis a vós mesmos. Dá lugar à ira. Deixa Deus resolver o problema. Não entres na fofoca. Não causes mais divisão. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E vocês sabem, Mateus 18, versículo 15, você tem alguma coisa contra o seu irmão? Vá ao seu irmão, vá falar em particular com ele. Não esteja a dar uma fofoca. E lembre-se, quando vai falar em particular com ele, não esteja a dizer: olha, eu sei melhor, eu estudei a Bíblia, onde é que você encontra isto na Bíblia a dizer assim, eu sei melhor que vocês todos. Cuidado com a atitude. 2 Timóteo capítulo 2. 2 Timóteo capítulo 2. Versículo 24 a 25. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. Não esteja em lutas. Se você é um servo de Deus, não esteja a meter-se nestas lutas. E sim, deve ser brando. Sim, o seu irmão fez qualquer coisa, ou disse qualquer coisa contra você, você vai falar com ele, mas como? Brando. Brando. Não é arrogante, mas é brando. Brando com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão. A mansidão da sabedoria. Mansidão. Os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Por isso, você não vai a eles dizer a eles em particular: olha, tens de te arrepender, fizeste isto, fiz mal, olha, porque eu sei, blá, 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 blá. Não. Você vai dizer a eles de uma maneira branda. E por isso primeiro vai se arrepender, vai jejuar, vai analisar a você próprio, porque talvez você tenha uma coisa grande aqui no olho que não está a ver
não está a ver bem as coisas porque tem uma coisa ainda maior no olho. Por isso, a sua atitude de ser um ensinável e humilde, isto é, manso, é importante. Por isso, não deixe que este fogo que magoa, este fogo da fofoca e da língua afiada e da calúnia, está a causar divisões. Não deixe que este fogo esteja a existir na sua vida e muito menos entre irmãos da igreja. Ponha a sua energia a fazer obras boas para a igreja, através do seu uso correto da língua, através da guia do Espírito Santo de Deus. Evite a língua afiada. Evite a fofoca, evite a mexeriquice, evite a língua maldosa que é um fogo. Evite a desunião, evite a divisão. Se você é uma vítima do que outras pessoas disseram, estão a dizer mal a você, lembre-se destes princípios. Não esteja a repetir, mesmo que seja verdade. É verdade? Lembra-te, não acredites em tudo. Depois, se é possível, deixa passar. Não te zangues. Sofre. Mas se tiveres que é necessário, então vai em particular. Em particular. Não é uma fofoca a outros, mas vai em particular com essa pessoa numa atitude mansa. Numa atitude mansa. Com mansidão. Queridos irmãos, pense que a sua língua é como que seja um termômetro da sua conversão.